Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes do Paraná. Não, você não escutou errado. Eu fiz uma pequena viagem ao norte do Paraná, onde vim visitar parentes e alguns lugares interessantes, e eu aproveitei a oportunidade para filmar o centro da pequena Jandaia do Sul, que é uma cidade bastante pacata, mas que oferece uma história bastante interessante para aqueles que não conhecem muito o Paraná ou têm curiosidade de conhecer mais sobre o desenvolvimento urbano e histórico desta área do estado do Paraná. Pois bem, antes de mais nada, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Isto posto, vamos ao que interessa. Pois bem, estamos aqui na simpática Jandaia do Sul. Mas afinal, o que é uma jandaia? Bom, jandaia é um periquito do papo amarelo, é uma ave que era estimada pelos povos indígenas, pelos silvícolas, e esta ave deu origem à cidade, Jandaia. E por que do Sul? Porque quando da criação de Jandaia do Sul, já havia uma cidade chamada Jandaia no estado de Goiás. Então, como o Paraná está na região sul, então Jandaia passou a ser chamada Jandaia do Sul. E esta é a origem do nome da cidade. Mas afinal, o que há de interessante em Jandaia do Sul? Bom, um pouco de geografia para você. Jandaia do Sul é uma das cidades que compõem o Vale do Ivaí. O rio Ivaí é um rio que corta uma boa parte do Paraná. Jandaia do Sul está situada a 390 quilômetros de Curitiba. Ela possui uma área de aproximadamente 188 quilômetros quadrados e, segundo o último censo do IBGE ao qual eu tive acesso, Jandaia do Sul tem por volta de 21 mil habitantes. O município está localizado no principal tronco rodoferroviário do norte do Paraná, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, e também São Paulo e o Porto de Santos. O território de Jandaia é marcado por um relevo fortemente ondulado. Há certos terrenos que são planos, na sua porção norte e em algumas partes do sul do município, mas em outras áreas o relevo é bastante inclinado. Especialmente quando vamos na área rural, vemos que há uma série de pequenos montes e isto é bastante notável nesta área. A cidade em si possui alguns desníveis, mas realmente, na parte mais rural é onde vemos o relevo mais ondulado, como eu falei anteriormente. E aqui sobre o histórico da criação de Jandaia do Sul, de acordo com o que eu pude pesquisar, esta região aqui foi alvo de interesse de capitalistas ingleses nos anos 20. O tal de Lord Lovat ficou bastante maravilhado com o solo que há aqui, além de toda a cobertura vegetal que havia na época. Para quem não sabe, esta região aqui do Paraná tem o chamado solo de terra roxa. Por que terra roxa? Na verdade, o solo é bastante vermelho e esta região foi colonizada por muitos italianos. Os italianos chamam vermelho de rosso, mas os brasileiros acabaram adaptando rosso por roxo, então terra roxa. E este tipo de solo é bastante fértil e é muito propício à agricultura. E nesta época, dos anos 20 e 30, os investidores compraram vastas extensões agrícolas. O intuito era justamente trazer desenvolvimento para esta área. Entre os anos de 1925 e 1927, esse grupo de investidores adquiriu por escritura pública, junto ao governo do estado do Paraná, uma área de 500 mil alqueires entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí. E o intuito era realmente criar um plano de povoamento da região calcado nas atividades agrícola e industrial. E já na década de 40, Jandaia do Sul tornou-se um centro de convergência de agricultores, estes vindos de muitas regiões do estado do Paraná e mesmo do país. O que se sabe muito bem é que esta região do norte do Paraná acolheu de maneira bastante fecunda a cultura do café. Havia muitos pés de café nesta região e ainda até hoje muitas fazendas de café na região, justamente pois o solo possibilita isso e o café ele gosta de encostas. Justamente como as terras são onduladas, a este certo desnível no relevo, isto é bastante propício à cultura do café. E certamente
a própria posição geográfica de Jandaia faz com que a agricultura desta região seja bastante efetiva, pois há aqui a BR-369, ligando a cidade por via asfáltica, e também há a ferrovia, que corta a cidade. Jandaia esteve bastante atrelada ao desenvolvimento de Apucarana, que é uma cidade próxima, mas com o seu desenvolvimento ao longo dos anos, Jandaia do Sul foi elevada à categoria de município em 14 de dezembro de 1951, pela Lei Estadual número 790. E há um fato bastante interessante, é que muitas pessoas que possuem fazendas na região têm casa ou residência no centro de Jandaia. Então muitas vezes a pessoa mora no centro de Jandaia, mas tem como atividade principal a administração de fazendas, de sítios. O agro é bastante forte aqui na região de Jandaia do Sul, Apucarana e cidades próximas. E eu pude pesquisar um fato interessante, que o indicador de energia mostra que o consumo de energia em Jandaia do Sul cresceu 10% entre janeiro e setembro de 2022. Isto mostra que a cidade tem se beneficiado de um certo desenvolvimento econômico. Mais energia significa, normalmente, mais desenvolvimento. A economia voltou a ficar aquecida após este evento calamitoso. Vemos sinais de aquecimento da economia. Então as pessoas estão gastando mais e o próprio cenário econômico positivo do Paraná possibilita investidores e empresários de investirem e ampliarem seus negócios na cidade. Não temos apenas domicílios residenciais, temos um incremento da atividade industrial no município, o que é bastante importante, pois mais desenvolvimento significa mais renda e, logicamente, isto traz efeitos benéficos à sociedade como um todo. Agora, por que falar de Jandaia? Na verdade, Jandaia é algo particular para mim, pois a minha família veio desta cidade. A minha família toda veio da roça. Então, é bastante interessante voltar às raízes e entender qual é o conceito desta cidade. E justamente, a minha família, que morava realmente na roça, migrou para São Paulo em 1980, pois as condições de vida não estavam agradáveis. A vida era muito dura no campo. Os ganhos eram poucos e isto impossibilitava uma vida digna naquele dado momento. E, tal como ocorreu com a minha família, Jandaia sofreu um processo de êxodo rural. Inclusive, eu pesquisei um artigo científico intitulado Êxodo Rural e Dinâmica Populacional de Jandaia do Sul, cujo autor é Haroldo Oribes da Silva. Este artigo foi feito no âmbito da Universidade Estadual de Londrina, que é uma outra cidade muito boa por sinal. E neste artigo eu pude ler algumas partes. O autor cita que Jandaia do Sul, a exemplo de outras áreas no Brasil, sofreu, em meados da década de 70, um processo bastante acelerado de mecanização do campo, com a introdução de lavouras mecanizadas, pastagens, reflorestamentos e cana-de-açúcar. E isto reduziu o nível de emprego no campo e provocou o êxodo rural. Na época, um dos motivos que fizeram minha família sair de Jandaia era justamente o fato de que o clima não estava favorável à cultura de grãos. Houve geadas e problemas climáticos que impossibilitaram grandes colheitas. Mas este fator que o autor elenca tem total sentido. Houve diminuição da população do campo. E isto fez com que este processo de mecanização, de modernização do campo e de introdução da monocultura fez com que a população da zona rural buscasse os centros urbanos, justamente em nome de uma melhor condição de vida. E este autor ele apontou aqui que houve uma redução da população rural de 19,7% entre 1991 e 2000, e um aumento da população urbana de 11,3% entre 1991 e 2000. No todo, o índice de urbanização de Jandaia era de 86,8% em 2000, e eu imagino que esse número seja maior atualmente. Além disso, há que se falar que os jovens da geração atual não têm muito interesse de ficar no campo. Muitos migram para cidades
ou vão estudar nas universidades próximas, que ficam em outras cidades, em Apucarana, Londrina, Maringá. Mas, ainda assim, o agro, na sua acepção moderna, desperta bastante interesse em Jandaia. As terras aqui são bastante caras, mas se você quer saber mais sobre o mundo agrícola de Jandaia, espere os próximos vídeos, onde eu terei a oportunidade de mostrar detalhes deste lugar bastante simpático. Bom, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal. Isso é um grande auxílio para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é interessante. Bom, eu fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.